A paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Tudo bem? Vamos começar aí mais um treinamento da obra de Deus para você, homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, que realiza esse trabalho glorioso na seara do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nós começamos mais um treinamento da obra, meu Pai, e te pedimos que o Senhor venha nos dar a direção que o Senhor tem para que a obra do Senhor, da nossa igreja, Amor Maior, seja realizada, meu Pai, segundo a tua vontade, o seu querer, para que as almas sejam alcançadas, ganhas, cuidadas e venham crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, muito bem, hoje nós vamos falar sobre honrando as posições. Honrando as posições. E que posições são essas, pastor? São as posições de liderança, Nós sabemos que Deus, vamos ler na palavra, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ler aqui Romanos 13, do 1 ao 5. Romanos 13, do 1 ao 5. Vamos ler aqui. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Muito bem, nós vamos falar hoje das autoridades espirituais. As autoridades espirituais. Quais são as autoridades espirituais? São as autoridades que são constituídas no meio da igreja para que elas venham liderar trabalhos, para que elas venham liderar projetos, para que elas venham estar na frente de grupos, para que o trabalho da igreja ele seja organizado. Porque o trabalho da igreja ele deve ter organização, ele deve ter uma direção. Se você olhar sempre no período, em todo o período, tanto do Antigo como do Novo Testamento, Deus ele levantou homens e mulheres de Deus para estarem à frente. O exemplo de Moisés, que esteve à frente do povo quando saiu do Egito. O exemplo de Neemias, que esteve à frente da reconstrução de Jerusalém, e tantos outros exemplos. O exemplo do apóstolo Paulo, que esteve ali à frente, dando a direção para as igrejas. Ele era o bispo das igrejas. Então, Deus ele sempre colocou homens e mulheres de Deus para estarem à frente de trabalhos e projetos. E a Bíblia fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, em relação às autoridades espirituais, no contexto da igreja, nós temos que estar sujeito, nós temos que obedecer àqueles que Deus coloca na frente. Porque se aquela pessoa está ali na frente, foi Deus que colocou ela. É Deus que levantou ela. É Deus que está permitindo dela estar ali na frente. E é muito importante a gente obedecer à liderança, não apenas pela obediência, mas também para que o trabalho ele se desenvolva, o trabalho ele vá bem.
e também para o nosso próprio bem. Olha aqui no versículo 2. De modo que, Romanos 13, 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, é pecado a gente se levantar contra as lideranças instituídas por Deus. E a Bíblia diz que aqueles que se opõem, aquele que resiste à ordenação, à autoridade, resiste ao próprio Deus e vai trazer sobre si mesmo condenação, sofrimentos, dores. Muitas pessoas sofrem porque elas acabam não seguindo a direção dos trabalhos que Deus coloca no meio da igreja. E é um pecado. Todos nós podemos sugerir, dar ideias, conversar, mas se levantar contra uma liderança da igreja é algo muito sério. É um pecado muito grave. Eu vou até aqui parar um pouco, para a gente poder ler, para vocês verem quão grave é. A gente lê 1 Samuel 15, 22, depois a gente volta para cá, tá? 1 Samuel 15, 22. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeças a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos no lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você vê que nessa passagem, o rei Saul, ele se rebelou contra a direção de Deus, a autoridade de Deus, contra a direção que o profeta Samuel estava dando. Então, a Bíblia diz, e a gente sabe que Saul perdeu o reinado. Depois veio o rei Davi e ele ficou perturbado. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e obstinação como idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, de não deixar que o espírito de rebelião, o espírito de rebeldia, o espírito de desobediência tome conta do nosso coração, a ponto de não seguir a direção dada por Deus para aqueles que estão na frente de um trabalho. A gente tem as mesmas ideias? Não. Todos nós temos os mesmos pensamentos? Não. De repente algo que o meu líder ele pode estar fazendo, talvez eu fale, olha, eu faria diferente. E nada impede de repente sugerir. Mas se aquele líder ele tem a direção de Deus para ele deve seguir. E aqueles que são os liderados devem trabalhar em conjunto também, para que tudo dê certo. É igual uma orquestra, que tem um maestro, e o maestro ele vai ali dando a direção de como deve ser feito, os instrumentos tocados, sinfonia, e fica aquela coisa mais linda. Assim também. Então Deus ele constitui esses homens e mulheres de Deus. Vamos aqui voltar para Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, né? Porque talvez alguns de vocês já lideraram algo ou são líderes, né, no trabalho, na escola. E como é bom a gente ter
ali uma equipe que trabalha junto, como é bom ter pessoas que falam a mesma língua, né? O trabalho flui, as coisas fluem. E quão horrível é quando numa equipe, num conjunto, tem alguém que sempre é contra, nunca está satisfeito, nunca concorda. Então o trabalho ele não flui, né? Empaca. E continuando aqui, ó, no versículo 4, Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Olha que maravilha. Então toda a autoridade de Deus que Deus constitui é para o nosso bem, não para o nosso mal, né? Às vezes tem pessoas que elas chegam a exagerar de não aceitar a ordem de ninguém, né? Então elas acabam não desfrutando de coisas que Deus tem para ela e está usando alguém, um líder, para trazer até ela. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, geralmente, quando a pessoa tem no trabalho, ali uma pessoa que ela não respeita a liderança, ela não concorda, tal. Talvez aquela pessoa ela é disciplinada, talvez aquela pessoa ela é exortada não para o mal, mas para o bem. E ali é Deus que está dando aquela direção. Porque quem está na frente de um trabalho, ele deve zelar por aquele trabalho. Quem é líder de algo na seara do Senhor, na obra do Senhor, ela deve zelar. Porque maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, se eu tenho algo, um grupo na minha mão, eu vou cuidar daquele grupo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pedir a direção de Deus, eu vou seguir a direção das lideranças superiores. E aqueles que são liderados, seguindo aquela direção, seguindo aquela liderança, com certeza o trabalho vai ser muito abençoado. Por isso a importância da gente honrar. E como eu disse, no outro versículo, aqueles que são desobedientes traz condenação para si mesmo. Vai trazer problema, né? Porque o espírito de rebeldia não é nascido de Deus. O espírito de rebeldia, de desobediência, de rebelião, ele tem origem em Satanás. Satanás foi o rebelde e quis se rebelar contra Deus no céu. Agora, igual ao versículo 5, não só pelo medo da punição, mas também por consciência, por prazer, por saber que como é importante a gente seguir a liderança, fazer por amor, fazer por dedicação, fazer de coração. Como é bom a gente ter pessoas conosco que fazem por amor. Como é bom para um líder ver o seu liderado que se dedica com amor, com paixão por aquilo que é passado, né? Dá o melhor. Aquele que faz por amor, ele sempre está dando o melhor. Sempre está dando o melhor. E com certeza ele vai ser muito abençoado. Então esse foi o ensino de hoje. A importância da gente honrar a liderança. Honrar aqueles que estão na frente. Nós somos servos. Servos do Senhor. Só que Deus não está aqui materializado. Tem pessoas que falam, eu só obedeço a Deus. Ela quer o quê? Que Deus venha em carne e osso de novo? Não. Para a pessoa dizer que ela obedece a Deus, ela deve obedecer àqueles que são líderes colocados por Deus, como a gente viu no versículo 1 de Romanos 13. Se a pessoa ela diz que ela é obediente a Deus e ela não obedece à liderança, ela não é obediente a Deus.
Não é. Para ser obediente a Deus, ela deve ser obediente aos líderes que Deus coloca. Respeitar, honrar, fazer com amor e com paixão a obra de Deus e seguindo a liderança. Amém? Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa direção, por esse ensinamento, que todos nós que fazemos a obra do Senhor venhamos honrar a nossa liderança, respeitar os nossos líderes. Sermos, Pai, exemplos de servos obedientes, aqueles que fazem a obra para o Senhor, mas que sabem que os líderes são constituídos por Ti também, Pai. Coloque esse nosso coração, um coração humilde, um coração de servo, um coração que honra a liderança. E aquele que honra a liderança aqui na terra está honrando o Senhor, que é o nosso líder maior no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. E semana que vem, em nome de Jesus, tudo dando certo, a gente vai ter um outro ensino da obra. Deus abençoe. Firme na rocha, firme na obra, em nome de Jesus.